Reorganização do Brasil. Vídeo número 10. Meu nome é Arlindo Mendonça. Sou eleitor desde 1958. Sou administrador de empresa e sócio remido do Conselho Regional de Administração em São Paulo, sob número 3.341. Hoje sou consultor de negócios para a alta direção de empresa. Antes, diretor de empresas importantes de São Paulo. Venho propondo um programa geral político-administrativo para o Brasil, que está contido em 2 livros de minha autoria, com os títulos Reorganização do Brasil e A Escolha. Este vídeo traz mais explicações sobre os 9 vídeos já publicados, referentes ao programa, bem como reflexões do presente. O porquê do programa. O comportamento das pessoas é determinante para uma vida sadia. O cenário do Brasil mostra que o brasileiro não tem comportamento tão elevado para cuidar dos negócios públicos somente com base na Constituição Federal e nas demais normas confusas que estão aí. O exposto prova a necessidade de um programa político-administrativo conforme o proposto, para a reorganização da vida pública e particular brasileira. Assim, a Constituição atual, com algumas alterações, e mais o programa, são indispensáveis e são suficientes para administrar o empreendimento Brasil com sucesso. O programa deve indicar as linhas mestras para todos os assuntos de curto, médio e longo prazo, ou seja, para os próximos 10, 30 e 100 anos, destacando sempre nos trabalhos a indicação de controles, fiscalizações, auditorias, investigações e punições aos que descumprirem suas normas. Precisa ser desdobrado em programas parciais e estes desdobrados em projetos para a execução das partes individualizadas, e cada projeto para ser executado requer um planejamento operacional. Um alerta aos políticos. A ciência política é de vital importância à vida das pessoas e, no caso do poder público, exerce um papel fundamental através dos debates para fazer as escolhas. Porém, a implementação das escolhas é um assunto específico de administração. Portanto, política é uma coisa, administração é outra. A seguir falo da nação, do território, da economia, da Constituição e dos resultados. A nação brasileira tem mais de 200 milhões de pessoas. O território tem 8.514.876 km², com águas abundantes e clima adequado para produzir durante os 12 meses do ano. A economia brasileira tem uma grande estrutura produtiva. Está entre as maiores do mundo, mas toda essa riqueza está formada por um gigantesco empreendimento externo dentro do território brasileiro. Embora possua todos esses fatores positivos, a nação brasileira ainda não conseguiu atender o item 3 do artigo 3º da Constituição, que prevê a erradicação da pobreza, da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais. E já se passaram 30 anos. A realidade é que existem milhões de brasileiros pobres e miseráveis. A falha mencionada aconteceu porque a Constituição recepcionou o emaranhado de leis existentes e daí para frente os legisladores federais, por incapacidade ou por outro motivo, complicaram ainda mais o que já era ruim, levando o Brasil a uma administração precária, ninguém controla nada e por isso a corrupção tomou conta do meio ambiente.
Quanto aos resultados, há quem afirma ter havido conquista nesses 30 anos de Constituição. Mas o cenário é outro. É de um meio ambiente imoral, sem civilidade, sem patriotismo, onde todos procuram levar vantagens em tudo e a qualquer preço. É um cenário de fraquezas, formado por erros, falhas, faltas, omissões e desvios propositais, que resultou em uma vergonhosa corrupção. Continuando, indico o conserto através do Programa Geral Político-Administrativo. Primeiro é preciso atender à Constituição, que indica a existência de 3 poderes independentes e harmônicos, que são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Entendendo o significado dos vocábulos, cabe ao primeiro poder fazer as regras, ao segundo executar as regras e ao terceiro ser o juiz dos conflitos. Entendidas as condições mencionadas, então os legisladores que se elegerem em 2018 já podem elaborar o programa político-administrativo. Aqui falo dos deputados federais, mas no que couber, se aplica aos legisladores estaduais e municipais. Elaborado e normatizado o programa, então os candidatos que concorrerem nas futuras eleições serão obrigados a apresentar programa com o que vão fazer, porém, subordinado às linhas mestras do Programa Geral Político-Administrativo. Ainda ficam obrigados a indicar o custo do que vai ser feito, a fonte dos recursos, quem executará, quando vai iniciar e quando vai terminar, e etc. Aplicados os mecanismos e ferramentas de controles, fiscalizações, auditorias, investigações do programa, os empresários, o povo em geral, bem como os altos dirigentes públicos, eletivos e todos os servidores de carreira, darão preferência a viver de forma ordeira. Assim, no curto prazo, até 80% das desordens atuais serão consertadas. Do médio prazo em diante, a reorganização será plena, se os pais começarem hoje a transmitir aos filhos valores morais, civilidade e patriotismo, e as escolas complementarem esses ensinamentos. Falo a seguir das partes do programa. A primeira parte cuida da reforma política. A reforma política indica reduzir para 3 o número de partidos políticos, estabelecer o tempo de mandatos em 5 anos e sem reeleição, definir as fontes de custeio das eleições e conferir ao Tribunal Eleitoral a administração dos recursos. E ainda é preciso definir sobre os votos. Segunda parte, na reformulação administrativa, com definição das competências da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sendo que as tarefas públicas mais próximas do povo devem ficar com os municípios. A reformulação estabelece a quantidade de pessoal de toda a administração pública, determina as qualificações necessárias do pessoal, determina os níveis mínimos e máximos dos rendimentos, para acabar com a imoralidade que são os altos ganhos dos servidores públicos, eletivos e de carreiras e outros, tudo conforme previsto no programa. Esclarecimentos. O povo definiu o que queria pela Constituição de 88 e deu procuração aos deputados para criarem leis e exigirem as práticas. Como a vida é dinâmica, as leis criadas ou alteradas devem também atender aos interesses do povo no momento presente.
O exposto deixa claro que os deputados determinam o que precisa ser feito e encaminha ao Executivo para a prática. Hoje, isso está ao contrário. O presidente da República se coloca e é tido como salvador da pátria, passou a ser o legislativo e os deputados, omissos em suas competências, por alguma razão, aprovam o que o presidente quiser. E ainda induzem o povo que o Brasil é um Estado democrático, porque o povo vota e pode falar o que quiser. E assim esconde uma ditadura presidencialista e não um regime presidencialista democrático. Na reorganização administrativa, o programa ainda prevê a criação de uma auditoria federal independente que certificará a veracidade dos controles, fiscalizações e auditorias de competência dos executivos federal, estaduais e municipais em negócios públicos e particulares. Prevê a consolidação de uma Polícia Federal independente para investigar os casos de corrupção geral. Prevê a normatização dos meios para o povo denunciar erros, falhas, faltas, omissões e desvios nos negócios públicos e de interesses públicos e particulares. Terceira parte, reorganizar diversos trabalhos, muitos da competência federal, outros compartilhados com estados e municípios, outros da competência municipal. Os trabalhos são da dívida interna, taxas de juro, pesquisas, a identificação das pessoas naturais, o serviço militar dos jovens, licença para uso de um veículo, carteira nacional de habilitação, correção monetária, identificação das pessoas jurídicas, a defesa das águas brasileiras, a exaltação ao patriotismo, os ambientes públicos administrativos, os serviços públicos e de interesse público, combate à corrupção, poluição e lixo, construções clandestinas, loteamentos em áreas sujeitas a enchentes, a limpeza pública, plantio de árvores em ruas e avenidas, entrave nas ruas e avenidas, e os eventos festivos municipais. Quarta parte, sistema tributário. Criar outro sistema tributário, racional e fácil de operar, eliminando a sonegação e a exploração da economia popular. Quinta parte, legislação trabalhista. Reformular a legislação trabalhista para harmonizar os interesses do capital e do trabalho, que são os fatores indispensáveis na produção de riquezas. Sexta parte, competências municipais compartilhadas com o Estado e União. Criar programas na agropecuária para gerar trabalhos sustentáveis nas zonas rurais e, com isso, atrair famílias para morar e produzir nessas zonas rurais, deixando a vida miserável das periferias das cidades. O programa prevê o que cada município precisa fazer. Cada município cria um programa suporte com toda a estrutura necessária e, a seguir, cria os programas do pequeno produtor rural em terras próprias e cria o programa do pequeno produtor rural em terras públicas. Cada município das zonas secas do Nordeste toma as providências e cria um programa específico do pequeno produtor rural para essas regiões. Para complementá-los, cada prefeito deve liderar os trabalhos para a fundação de cooperativa nas zonas rurais e liderar também um programa de verdade para a reforma agrária. Sétima parte. Programa para o desenvolvimento da indústria, comércio e serviços. Desenvolver este programa para tornar estes negócios competitivos no mercado mundial.
Oitava parte. Criar ou reformar os programas da informatização com equipamentos e software de ponta, da educação do pré à faculdade, da saúde pública, da habitação, da segurança pública, do tratamento dos viciados em tóxico, dos transportes em todas suas divisões e, para terminar, o programa de localização dos serviços públicos. Seguem os apelos. Apelos aos deputados federais. Senhores deputados, exijam a prática das leis já existentes. Não continue criando ou alterando leis sobre assuntos importantes para a prática imediata. As novas regras ou alterações das existentes precisam ser feitas bem estudadas até o final de cada exercício e colocadas em prática no ano seguinte, para não tumultuar a vida do Estado no ano em curso. Senhores deputados, tomem decisões inteligentes para mudar toda a sistemática do presente e, assim, os filhos e netos dos brasileiros ficarão livres da desordem atual e terão vida sadia. Para isso, fuja dos bajuladores, do seu ou de outro partido, dos, entre aspas, amigos, parentes e outros. Assim vocês poderão agir sempre com moralidade, civilidade e patriotismo. Não fiquem escondidos nos palácios. Façam como nos momentos que antecedem as eleições, indo para o meio do povo, para ficarem sempre informados da realidade. Lutem para corrigir as fraquezas da nação brasileira. Pratiquem a verdadeira democracia. Hoje, com tudo informatizado, recolham as reivindicações da população e as submetam a estudos, inclusive de especialistas se necessário. Elevem as reivindicações viáveis a debates e façam as escolhas. Feitas as escolhas, parem com as discussões políticas sobre os assuntos em questão e focalizem seus esforços na administração. A ciência política é uma coisa, a administração é outra. Apelos aos juízes do Poder Judiciário. Julguem os processos dentro dos prazos necessários. Não continue cometendo esse erro elementar de administração que causa muitos prejuízos às partes envolvidas. Todas as atividades humanas, além dos seus trabalhos específicos, sujeitam-se à regra de administração. E mais, o Supremo Tribunal Federal precisa atuar como guardião de todos os artigos da Constituição e não somente de alguns artigos. Apelos ao povo em geral. É indispensável que os homens e mulheres que vivem de forma moral, civilizada e patriota saiam do comodismo e entrem de forma direta na política. Apelo aos conselhos dos administradores, contadores e economistas. No meu entender, esses conselhos podem e devem organizar a participação dos administradores, contadores e economistas para interferir e impor as normas de uma administração sadia ao Brasil, porque são os profissionais que mais entendem do assunto, embora os conselhos tenham outras competências. Obrigado. Veja o próximo vídeo de número 11, com as linhas mestras de outro sistema tributário, descomplicado e que eliminará sonegação e a exploração da economia popular.